Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Você já percebeu como Deus nos ensina muito por meio da natureza? Jesus, nas suas parábolas, falava de animais, de plantas e ensinava lições importantes e eternas. E nós observamos as coisas ao nosso redor. Os seres humanos têm feito isso ao longo da história, aprendendo lições importantes. Hoje, eu quero falar sobre uma lição que eu vi olhando para nossas próprias cachorras e uma outra que vem das Escrituras. Uns anos atrás, a gente tinha duas cachorras, uma da raça pastor alemão, bem adestrada, bem comportada, e a outra, o que as pessoas chamam de vira-lata, ou raça não definida. Ela também nos respeitava e nos obedecia, mas estas duas cachorras não se davam bem uma com a outra. Foi necessário sempre manter as duas separadas para evitar brigas. E um dia, uma delas escapou e atacou a outra. Eu me lembrei dos avisos de adestradores profissionais. Mesmo cães bem adestrados cedem aos seus instintos durante uma briga. E assim eu segui as orientações de pessoas mais experientes. Tentei separar as duas usando a minha perna para levantar o peito de uma delas e não tentando entrar para separar as bocas das duas. Por alguns segundos deu certo. Ela soltou seu adversário, fechou a boca de novo no meu tornozelo. Eu sei que no seu papel normal de respeito para o dono, ela jamais teria me mordido. Mas naquele momento, em que senti os dentes dela no meu pé, entendi claramente que o instinto animal é mais forte do que o adestramento e o controle do dono. Talvez foi uma lição que eu precisava aprender para reforçar o que outros tinham falado. As duas cachorras se recuperaram dos seus ferimentos e continuavam a vida. Mas, pensando agora sobre uma lição espiritual, eu quero ir muito além de uma briga de duas cachorras no quintal da minha casa. Esta briga me levou a pensar sobre a história dos filisteus, afligidos pela presença da Arca da Aliança, o móvel sagrado que representava o trono de Deus na presença do seu povo de Israel. Os filisteus levaram a arca como troféu numa guerra, mas quando colocaram no templo com o deus deles, Dagon, ele perdeu sua cabeça. Eles procuraram se livrar dos castigos e pragas que vieram como resultado da posse da Arca da Aliança. Estavam desrespeitando a Deus e profanando o sagrado, e isso trouxe sobre os filisteus consequências graves. Afinal, eles desenvolveram um plano para devolver a arca aos israelitas e, ao mesmo tempo, verificar que seu sofrimento realmente fosse consequência da presença da arca, ou seja, castigo que veio do Senhor, e não apenas uma série de coincidências infelizes. Fizeram como seus sacerdotes e adivinhadores sugeriram. Diz em 1 Samuel 6, versículo 7, o conselho desses homens. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai duas vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro, seus bezerros, levá-los-eis para casa. Não precisa ser formado em pecuária para entender que esse plano exigia alguns comportamentos contra a natureza das vacas. Primeiro, vacas não aceitam instintivamente um jugo para trabalharem juntas, puxando um carro na mesma direção. A tendência seria chutar contra e tentar ir em direções diferentes e se livrar daquele jugo. E mães de qualquer espécie da classe dos mamíferos não abandonam com facilidade seus filhotes. Neste caso, os bezerros. Mas separaram os bezerros das vacas para ver se elas iriam embora deixando os bezerros para trás. Quando estas duas vacas puxaram direitinho o carro e foram diretamente para Bet-Semes, os filisteus foram corretos na sua conclusão. Deus estava agindo, porque ele é mais forte do que os instintos de animais.
Agora vamos pensar em algumas implicações práticas da fé no Deus que é mais forte do que os instintos. Muitas pessoas defendem seus pecados, atribuindo seu procedimento aos instintos animais. Um dos exemplos mais óbvios envolve os comportamentos sexuais. Eu não concordo com as ideias que homossexualismo, ou pedofilia, ou infidelidade heterossexual sejam características inegáveis que alguém traz desde a nascença. Mas para as pessoas que pensam assim, aquelas duas vacas filisteias oferecem ajuda quando enfrentamos tentações para agir contra instruções divinas. Mesmo a pessoa que acredita ter nascido assim, precisa reconhecer o poder maior do Deus capaz de dominar até os instintos animais. Deus consagrou a relação sexual e a pôs no seu lugar especial no casamento de homem com mulher. Não devemos profanar ou distorcer o que Deus preparou para o nosso bem. Ele diz em Hebreus 13, versículo 4, que o casamento é sagrado, algo que deve ser respeitado. Da mesma maneira que aquelas duas vacas deixaram seus bezerros, o homem pode recusar tocar em crianças, uma mulher pode deixar outra mulher, cada homem na face da terra pode dizer não a qualquer envolvimento sexual extraconjugal. Como? Eu não acho fácil a situação daquelas duas vacas. Eu sei da dificuldade de vencer tentações que frequentemente nos prendem, mas nós servimos ao Deus que conduziu as vacas e que nos oferece toda a ajuda necessária para voltar para Ele. A lição poderosa de Romanos capítulo 8 é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham ativamente para nos fazer mais que vencedores. Precisamos buscar a saída do pecado que Deus oferece, conforme Paulo disse em 1 Coríntios 10, versículos 12 e 13. Como seres humanos, fomos criados à imagem de Deus e chamados e capacitados a sermos santos, porque Deus é santo. Você acertou a pergunta 535? Qual das seguintes palavras significa mestre? Alternativas: sacerdote, rabi, presbítero ou bispo. Já comentei que todas as palavras têm a ver com ensinamento, porém, a palavra que significa mestre é a alternativa B, a palavra rabi. Conforme diz João capítulo 1, versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre, diz o texto sagrado. E a nova pergunta para hoje: quem foi o pai do segundo rei de Israel? Alternativas: A. Saul, B. Jonatas, C. Salomão ou D. Jessé. A resposta vem no final do próximo episódio. Como seres humanos criados à imagem de Deus, nós não somos governados por instintos animais. Nós somos chamados para imitar a santidade do nosso Criador e viver conforme a vontade que Ele revelou, negando desejos carnais para servir ao Senhor e viver na eternidade com Ele. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.